Com o início da transição entre o novo presidente eleito e o atual governo, o primeiro grande desafio vai ser colocar na proposta do orçamento as principais promessas feitas na campanha, como a manutenção do Auxílio Brasil, que deve passar a se chamar Bolsa Família, o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias acima da inflação e a correção da tabela do imposto de renda, para citar as principais. Porém, todas essas promessas significam aumento de despesas ou renúncia de receitas que não estavam previstas na proposta orçamentária. Como implementar essas medidas mantendo uma âncora de responsabilidade fiscal, que hoje é o teto de gastos, é o tema do Expressão Nacional de hoje. E para conversar sobre esse assunto, eu, Fernando Gomes, recebo o deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, o deputado Coronel Armando, do PL de Santa Catarina, Carla Bene, economista e professora da Fundação Getúlio Vargas, e Daniel Veloso Cury, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, IFE. E você que nos acompanha também pode participar mandando sua pergunta ou seu comentário para o WhatsApp 61 99 620 2573, que está aparecendo no canto inferior da tela. Deputado Paulo Pimenta, Coronel Armando, Carla Bene, Daniel Veloso, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado aí pela gentileza de terem aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto. Eu já vou começar com o deputado Paulo Pimenta. Deputado, a gente sabe que a PEC ainda está em formatação, ela deve ser apresentada na quarta-feira. A ideia inicial da equipe de transição é que ela tenha um valor de 175 bilhões, que abrigue integralmente o Auxílio Brasil e também os R$150 por famílias carentes. Isso vai abrir um teto de 105 bilhões para o governo fazer outras despesas dentro do teto de gastos. Duas perguntas para o senhor. O senhor pode detalhar quais seriam os programas, as ações que poderiam ser incluídas dentro desses 5 bilhões? E a segunda pergunta, essa PEC deve trazer as medidas de responsabilidade fiscal que serão necessárias para dar amparo a ela e para manter aí esse binômio da responsabilidade social com a responsabilidade fiscal? Bom dia a todos e todas, Coronel Armando. Olha, em primeiro lugar, é absolutamente natural e necessário que no processo eleitoral, o orçamento do próximo ano seja adequado, né, para poder contemplar as propostas, as ideias principais que fazem parte do programa de governo do candidato que venceu a eleição. Então, em relação a isso, não existe nada de novidade. Isso sempre aconteceu e tenho certeza que vai acontecer dentro da normalidade democrática novamente, né? O orçamento, ele tem 3 questões fundamentais que precisam ser resolvidas. Primeiro, ele tem várias lacunas, né? Especialmente na área da saúde e da educação. Por exemplo, farmácia popular tem 1,6 bi a menos previsto, né? O apoio aos hospitais, MAC, tem menos 2,5 bi. PAB, Atenção Básica à Saúde, tem menos 5 bi. Saúde indígena, tem menos 970, né? Programa obrigatório de vacinas, tem 1,1 bilhão a menos. Para as universidades, tem 3,5 bi a menos. Transporte escolar tem 465 mil, não dá para comprar uma van. Então nós precisamos recompor o orçamento da saúde e da educação, que já é um orçamento limitado em 2022, que para 2023 ele está evidentemente insuficiente, né? O auxílio foi um compromisso assumido tanto pelo Lula quanto pelo Bolsonaro durante a campanha. O auxílio de R$600, né? O Bolsonaro às vezes chegou a falar em mais. Nós falamos em R$600 mais R$150 para cada criança até 6 anos. Todo mundo, o mercado, a população, todos sabiam que qualquer um dos presidentes eleitos faria com que esse compromisso fosse cumprido. Então não há nenhuma novidade para o mercado, não há nenhuma novidade para a sociedade, porque foram propostas defendidas e assumidas pelos candidatos durante a campanha eleitoral, né? E do ponto de vista do terceiro aspecto, nos parece que é algo bastante razoável. Nós temos uma quantidade enorme de obras paralisadas no Brasil. Por exemplo, o orçamento do DENIT chegou a ser de 18 bilhões de reais.
ele hoje é um orçamento de 6 bilhões, 4,9 para rodovias. O DENIT tem 55 mil quilômetros de estradas, sim, e 4,9 bilhões insuficientes até para uma operação tapa-buraco. E nós temos um programa que nós queremos retomar a partir de janeiro, que é o programa Minha Casa Minha Vida. Nós temos praticamente há 7 anos, 6 anos, sem aprovar novos projetos de habitação popular no Brasil. Então, essa folga fiscal, ela tem endereço certo. Ela não é um cheque em branco. Ela vai ser utilizada para quê? Para recompor o orçamento da saúde e da educação, inclusive nos programas que eu citei. Ela vai ser utilizada para a retomada das obras paradas, ou que estão em execução de forma muito lenta, com orçamentos muito baixos, que faz com que a obra se torne muito mais cara, e nós queremos retomar um programa de habitação popular. E vejam bem, a construção civil, tanto do ponto de vista das obras de infraestrutura, como da habitação, são os 2 setores que respondem mais rápido para a geração de emprego. Então nós vamos absorver essa mão de obra, né, com rapidez, e evidentemente que isso ajuda a estimular a atividade econômica, assim como, né, o Bolsa Família, que tem uma capacidade de multiplicação na microeconomia, já demonstrada em várias oportunidades. Então, é uma proposta que tem clareza, transparência, responsabilidade fiscal, não é um cheque em branco, e eu tenho certeza que nós temos todas as condições de aprová-la, né, para que o novo governo possa iniciar, já a partir de janeiro, com a tranquilidade necessária que o país espera. Obrigado, deputado. Deputado Coronel Armando. Pois não? Seja muito bem-vindo, obrigado por estar participando. Deputado Coronel Armando, alguns parlamentares do PP e do PL têm dito que esses 175 bilhões seriam um valor alto. O que tem se dito é que, embora as promessas de campanha, como disse o deputado Paulo Pimenta, tenham sido feitas pelos 2 candidatos, mas que o razoável seria se caminhar somente com o Auxílio Brasil e com o reajuste do salário mínimo. Isso daria mais ou menos 80 bilhões. Como é que se fecha essa conta? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, o senhor acha que essa PEC tem que trazer também as medidas de responsabilidade fiscal necessárias para ancorar essas medidas e para se cumprir aí esse binômio da responsabilidade social e responsabilidade fiscal? Sim, primeiro eu acho que a responsabilidade fiscal é essencial. Nada se faz sem responsabilidade fiscal. Eu acho que quando a gente fala só em responsabilidade social e busca uma solução, e eu vi isso durante o meu mandato, o pessoal da esquerda está botando uma mão num chapéu mágico, aí tira uma solução. Mas quando você trabalha com responsabilidade fiscal, você trabalha com números e com matemática. Você vai fazer aquilo que os números lhe permitem, e não que a solução mágica de botar a mão no chapéu e tirar. Então, sempre eu vi a esquerda, participei de debates em vários programas na Câmara, a esquerda trazendo soluções mágicas. E as promessas de campanha, quando você acrescenta ali, olha, vamos dar mais 150 milhões por filho. O Auxílio Brasil, que foi o que a gente fez, que já está de R$400, pode chegar a 600. E você acrescenta mais 150 milhões por filho, reais, é botar o papel no chapéu mágico. Da onde vai tirar esse dinheiro? Então, é a primeira pergunta. A outra pergunta que eu faço é que ninguém, em momento nenhum, tratou de reformas nesse governo que vai entrar. Nós estávamos no meio da reforma administrativa, queria reduzir custos e passaríamos para a reforma tributária. Não vi, em momento nenhum, se falar de dar continuidade às reformas que a gente já fez a primeira etapa da reforma administrativa, simplesmente não está falando. O que está sendo colocado é criar mais ministérios. Criar mais ministérios vai gerar mais despesas. Então, se a gente não vai fazer uma reforma administrativa e não vai, e vai aumentar o número de ministérios, eu não estou vendo responsabilidade fiscal nesse momento. Confesso que eu não vejo. Então, a nossa posição, e eu vou para a oposição, assim, como o nosso PL é ajudar o Brasil naquilo que for viável, mas a gente tem que cobrar que esse plano tenha reformas. Isso o presidente Bolsonaro tentou fazer essas reformas ao longo do seu governo, conseguimos a reforma previdenciária, a administrativa em andamento, discussão da tributária,
E agora ninguém está falando absolutamente nada disso. E ainda se fala em retomar o imposto sindical de outra forma, com outro nome. Quer dizer, então a gente tem que tomar cuidado com as promessas e tomar cuidado com aquilo que nós vamos aprovar. Claro que nós queremos dar continuidade, é necessário que tenha um orçamento que atenda, que a população seja protegida, principalmente a população mais pobre, mas com responsabilidade. E eu não vejo responsabilidade em aprovar um cheque em branco. Nós, em anos anteriores, nós tivemos essa situação e vimos para onde o Brasil foi. Então, o Congresso tem um papel fiscalizador, tem que trabalhar diferente do que o PT trabalhou nesses 4 anos, e a esquerda sempre na oposição ao Brasil. Nós não somos oposição ao Brasil, nós somos oposição ideológica, mas nunca ao Brasil, mas também nós não podemos fundamentar promessas que são vazias sem responsabilidade. Eu acho importante que a discussão comece a partir daí. Aonde vamos falar de reforma? Não vi uma pessoa falando de reforma, da continuidade da reforma. Isso é importante para reduzir as despesas e sim aumentar o ministério. O que vai voltar aquele toma lá da cá, entrega o ministério para o partido, dá o orçamento para ele e vota. Então é o início de um processo diferente do que foi no governo Bolsonaro. Obrigado, deputado. Carla Bene, eu queria ouvir seus comentários iniciais. Ok, a Carla teve um problema, a gente vai para o Daniel então. Daniel, eu queria ouvir seus comentários iniciais sobre a PEC, lembrando que a PEC ainda está em construção, né? A gente não tem o texto definitivo ainda, sobre o que a gente já se sabe, e principalmente se essa PEC, ela necessariamente precisaria trazer as medidas de responsabilidade fiscal para ser aprovada e dar mais tranquilidade aos agentes econômicos aí. Bom dia a todos, em particular, bom dia deputado Paulo Pimenta, deputado Coronel Armando, Carla Bene também, é um prazer estar aqui em nome da Instituição Fiscal Independente. Acho que eu gostaria de destacar, em primeiro lugar, que não cabe a nós, na IFE, né, na Instituição Fiscal Independente, avaliar o mérito do que está sendo proposto. É claro que há, sim, uma preocupação social, haveria, nos 2 programas de governo, havia já a previsão, como o deputado Paulo falou, de aumento do Auxílio Brasil. No caso do programa do presidente eleito, Lula ainda tinha o benefício adicional de R$150. E, bom, não nos cabe julgar o mérito dessas propostas, apenas avaliar, com base em estimativas e projeções, se elas colocam, sim, as contas públicas, mantêm as contas públicas em uma trajetória sustentável. É natural que no período eleitoral a gente não discuta tanto o lado do financiamento das políticas que estão sendo prometidas, né, que estão sendo propostas. Eu acho que em algum momento a gente vai ter que chegar nesse ponto. Então, em particular, em relação ao que está sendo discutido no âmbito da PEC, me parece que há ainda uma dúvida em relação à destinação. Claro, eu não sei ainda como é que está a redação da PEC, mas me parece que ela vai abrir um espaço de 105 bilhões de reais para serem preenchidos no orçamento. O deputado Paulo Pimenta colocou uma série de políticas, de novo, meritórias, e que preencheriam parte desse espaço. Mas não me parece que esteja claro ainda qual a destinação desse volume de recursos. Pois bem, se a gente estiver falando numa ampliação na casa de 175 bilhões de reais e de forma permanente, né, porque o que se discute, a meu ver, é a recomposição do orçamento de algumas áreas do governo, né, e a ampliação do Bolsa Família, né, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, ao que me parece. O que está sendo discutido me parece que são novos gastos, mas gastos permanentes. Então é 175 bilhões por ano. Tudo bem, isso é muito ou pouco, é relativo. A gente tem que ver primeiro como vai ser financiado e assim, considerando que a gente está com um nível de endividamento de 76%, 77% do PIB, que é maior do que os nossos pares, e que a nossa carga tributária também é um pouco mais elevada do que a dos nossos pares. Então acho que é importante, do ponto de vista das contas públicas para o futuro, mostrar como que essa ampliação fiscal ela seria compatível com uma trajetória sustentável. Me parece que o debate ainda não chegou nesse ponto. Essa PEC, não sei se ela daria conta de trazer a discussão sobre um novo arcabouço fiscal, mas tudo bem. Que fique claro que nos primeiros meses, ou em 2023, a gente chegue nessa discussão e fique um pouco mais claro para o futuro como é que o governo pretende equacionar as contas públicas, dado esse aumento que está sendo prometido.
Obrigado, Daniel. Só para ficar claro, a sua posição então é de que não precisaria se definir nesse momento na PEC as condições fiscais, que isso poderia ficar para um início de governo desde que não demore muito. Isso depende do amadurecimento dentro do Congresso de uma proposta que seja crível, ancorada em experiências internacionais. Se chegar a esse momento agora, no final de 2022, tudo bem, mas me parece difícil a gente amadurecer esse debate a tempo, né, de aprovar o orçamento, uma mudança na LDO, na Constituição. Então, que seja feito, então, algum tipo de proposta paliativa para 2023, mas que fique claro que a partir de 2024, essa ampliação fiscal vai estar ancorada, sim, em uma trajetória sustentável para as contas. Obrigado. Carla, por favor, eu queria ouvir seus comentários iniciais sobre a PEC, lembrando que a PEC ainda está sendo formatada, não tem uma PEC final ainda, e principalmente se você considera que é necessário que essa PEC já traga as medidas fiscais que seriam importantes para dar amparo aí a esse furo do teto de gastos. Ok. Bom, eu acredito que nós temos um problema do tempo, né? Acho que a questão do tempo ela é uma questão central para que não se inicie o ano e as pessoas que recebem o auxílio emergencial passem a receber 405 em vez dos 600 que já estão recebendo. Então, eu acho que essa questão ela é primordial. Eu acredito que o Congresso deveria agora aproveitar toda a sua relevância e a sua reestruturação para fazer mudanças realmente sérias, onde a gente deixasse de ter a estrutura do Bolsa Família ou Auxílio Brasil, ou o que fosse, ele passasse realmente a ser uma política de Estado e não mais uma política de governo, onde a gente não tivesse que ter essa marca, né? Ou seja, agora você troca o nome, aí depois reimprime todos os cartões e daí reestrutura isso daí tudo. Então eu acho que isso daí é algo que sim precisa ser conversado, mas a urgência, ela é uma questão preponderante agora. Então já estava combinado, isso daí todo mundo já sabia que assim que o presidente eleito, quem quer que fosse, precisaria resolver a questão do diferencial dos 405 para os 600. Então, essa é uma questão importante. Alguns ajustes agora para simplesmente você começar o ano e organizar são importantes, mas muito também do que o Daniel acabou falando, eu vou na mesma linha dele. Nós precisamos separar o que vai ser temporário e o que vai ser permanente, porque a lista do ajuste orçamentário, ela está mais pendendo para o permanente do que para o temporário. Então, o que vai ser abraçado nessa primeira PEC agora de transição, o que vai poder ser contemplado? Eu acho que o ótimo aí é inimigo do bom, então acho que um ajuste onde possa ter um acordo, uma questão mais contemplada com as questões urgentes e necessárias para esse início de ano, seria algo mais, digamos assim, crível, para que você depois possa realmente fazer uma outra combinação, uma composição, onde você tenha aí sim programas permanentes e estruturas permanentes para que a gente possa entender que a área fiscal nossa, ela precisa ter como função central a redução de desigualdade de oportunidades. E o Brasil, ele vem pecando muito nessa área. O Brasil é um país extremamente desigual, então nós precisamos colocar isso na prioridade para além de outras questões. E para isso nós precisamos realmente reestruturar uma série de políticas, torná-las permanentes para que elas não venham a ser discutidas, digamos assim, a cada eleição. Obrigado, Carla. Deputado Paulo Pimenta, pegando um gancho aí no que os nossos especialistas trouxeram, já se falou no Auxílio Brasil permanente, no Auxílio Brasil por 4 anos e agora recentemente alguns parlamentares do PP trouxeram que seria razoável somente por 1 ano para que o novo Congresso possa optar sobre isso. Qual que é a posição do senhor? Deve ser permanente, deve ser por um período menor? E fique à vontade para comentar a fala do Coronel Armando em relação ao item anterior. Em primeiro lugar, agradecer aí as contribuições do Daniel, da Carla, né? Eu acho que eles trazem questões bastante relevantes. Primeiro,
Nós queremos, Carla, que o Bolsa Família, o auxílio emergencial, seja o que for, seja um programa de Estado, um programa permanente. Como ele era. Né? Quer dizer, nós não estamos propondo nada novo. Nós queremos que esse programa seja um programa permanente. Ou seja, que a política de combate à fome e à miséria, ela seja um imperativo suprapartidário, que não se rediscuta a cada 4 anos, né? E que o país absorva esta despesa como algo que está contido em qualquer cálculo, qualquer referência, qualquer proposta orçamentária que será feita daqui para frente. É um pacto nacional de combate à fome e à miséria. Portanto, não me parece razoável que a gente pense um programa para um ano. Nós temos que pensar um programa permanente. Eu entendo, inclusive, por tudo aquilo que eu escutei do presidente Bolsonaro durante a campanha eleitoral, os seus interlocutores, que eles concordam com isso, né? E não vão imaginar que nós vamos criar um programa de combate à fome e à miséria em um ano, né? Em segundo lugar, Daniel, veja bem, eu quero insistir nisso, nós não estamos pedindo um cheque em branco. Diferente do que disse o coronel, nós não estamos pedindo aqui para criar cargos. Nós queremos reestruturar os ministérios, é verdade, mas nós não falamos em nenhum momento de criar cargos, criar novas despesas. O que houve foi uma fusão da estrutura dos ministérios. Isso é uma forma mais adequada, né, de gestão da proposta que venceu a eleição. Então, vejam bem, nós estamos propondo e dizendo claramente aonde nós queremos colocar esse recurso. Olhando aqui, a saúde, nós queremos botar, né, 1,5 bi no farmácia popular, 2,5 bi para recompor o MAC, que é o recurso dos hospitais, 5 bilhões para o PAB, né, 0,970 bi, quase bilhões, praticamente 1 bilhão para a saúde indígena, recompor com 1 bilhão e 100 o programa de vacinações obrigatórias, recompor 3,5 bilhões no orçamento das universidades. Então existe aqui, né, programas, isso aqui, gente, esses números aqui são da consultoria de orçamento do Congresso, não são nem do governo nem da oposição. Isso é só pegar o orçamento de 2022 e comparar com 2023. Então nós estamos recompondo, não estamos nem propondo investimentos novos, recompondo o orçamento, certo? Bueno, o que mais? Queremos o recurso para o auxílio emergencial e defendemos que ele seja ampliado para R$150 para cada criança até 6 anos. Por quê? Porque todos os estudos mostram que a miséria extrema, a fome extrema está exatamente nessas famílias que têm crianças menores de 6 anos. Então nos parece razoável, dentro inclusive daquilo que o próprio governo fez, esse atual governo, que a gente possa garantir esse auxílio de R$600, né, com R$150. E do ponto de vista de investimentos, nós não estamos propondo nada novo. Nós estamos defendendo que nós possamos colocar em obras paradas, portanto não são novos investimentos, né? Eu sou gaúcho, então eu posso pegar, por exemplo, 2 exemplos, a BR-290, uma obra importante de ligação, né, com a Argentina. Aí, Uruguaiana até Porto Alegre, depois segue através do Brasil inteiro. Tem um pequeno trecho que ele nunca foi duplicado. Essa obra ela anda passo de tartaruga. Nós vamos botar dinheiro na BR-116, na 386, tá? Obras que já estão com contrato de execução, mas em ritmo muito lento. E o que nós queremos é botar dinheiro na habitação. O governo Bolsonaro lançou aquele programa Casa Verde e Amarela. Eu não conheço nenhuma Casa Verde e Amarela que tenha saído do papel. Nós estamos há 6, 7 anos sem aprovação de nenhum projeto de habitação popular, né, condomínios, prédios. Basta que você converse com as pessoas em todas as cidades. Então é isso, né? É habitação, infraestrutura, recomposição do orçamento da saúde, da educação e o recurso para o auxílio emergencial, né? Agora, vocês têm razão. A gente não pode fazer essa discussão como se ela estivesse descolada de um debate mais amplo, que envolve a reforma tributária, que envolve a reestruturação do Estado, que envolve a discussão de novas fontes de receita, né, no país. Mas nós não vamos fazer isso em 10 dias, nem em 20 dias.
Por isso que a PEC ela tem essa característica de ser uma PEC de transição de caráter emergencial. E nós vamos fazer esse debate a partir do momento que nós assumimos o governo. Isso é um compromisso nosso com a sociedade brasileira, com os setores produtivos da sociedade, né? Então não me parece que exista qualquer dúvida, olha, nós vamos dar um cheque em branco, eles vão usar esse dinheiro para aumentar o tamanho da máquina. Não é. Tem endereço certo, programas que vão ser apresentados para que todo mundo saiba aonde que esses recursos serão alocados, e me parece uma proposta bastante razoável nesse momento, diante, inclusive, né, da maneira como os orçamentos foram tratados nos últimos anos. A gente aposta num crescimento da atividade econômica, inclusive, Daniel. Deputado, nós já vivemos essa experiência para concluir, né? Para concluir, para a gente manter o tempo mais ou menos equilibrado. Obrigado. Então, esse dinheiro, ele faz com que nós tenhamos um processo de irrigação da própria atividade econômica. É a característica desse tipo de recurso, né? E isso já demonstrou que ele tem uma capacidade direta de crescimento do PIB, tanto na geração de emprego, na construção civil, como também na microeconomia, que acaba alavancando de forma muito rápida a atividade do comércio e da indústria no Brasil. Obrigado, deputado. Deputado Coronel Armando, o senhor entende que o Auxílio Brasil ele deve ser mantido como uma política de Estado, retirado de forma permanente do orçamento, ou que deveria ser por um período menor e depois decidido pelo novo Congresso a partir do ano que vem? Qual a sua posição sobre isso? Fique à vontade também para comentar a fala do deputado Paulo Pimenta. Bom, em relação ao Auxílio Brasil, não chamar de Bolsa Família, a gente tem que sim estar sempre olhando para os pobres. E no momento que houver essa necessidade, a gente tem que ajudar. A decisão do valor é outra situação, mas eu entendo que se a gente chegou a R$600 nesse ano, e se puder manter R$600, isso é muito válido. O aumentar com mais R$150 tem que ser muito discutido, isso aí, porque da onde vai vir esses recursos? Nós tivemos os 4 anos do governo Bolsonaro, Paulo Guedes, com muita responsabilidade fiscal. Nós temos que considerar que o governo Bolsonaro enfrentou uma pandemia, que foi uma coisa que ninguém enfrentou, a não ser 1920, mas enfrentamos uma pandemia que demandou medidas extraordinárias para atender, e eu digo porque eu era vice-líder do governo, eu tive com o ministro, na época, Pazuello, e as informações que nos passavam, o Brasil investe em saúde diariamente R$300 milhões. É uma mega-sena da virada. Diariamente, R$300 milhões. Durante a pandemia, estava chegando a R$595 milhões diariamente para atender aquela necessidade. E aí foi uma recurso extraordinário, mas você tem que recompor. Se a dívida aumenta, teve razão para isso. Depois da pandemia, e o Brasil vem se recuperando da pandemia, nós tivemos deflação, nós tivemos uma gestão da Petrobras, que ela não foi como foi no PT. A Petrobras é uma autarquia que a gente tem, mas ela tem que ter uma participação do Estado. Nós tivemos ali uma gestão da Petrobras responsável, assim como dos Correios foi responsável, passou a dar lucro às nossas estatais, iniciou-se a privatização da Eletrobras com algumas partes. Então, essa política visa se buscar recursos dentro de uma medida até liberal, sem descuidar do social. Eu vejo a necessidade, sim, do Auxílio Brasil, da Bolsa, sei lá o nome que vai ser dado, nesse momento, mas nós temos que ter um cuidado em deixar a corda muito frouxa. Por isso que eu acho que vai ter que ser paulatinamente discutir, o pessoal apresentar as propostas. Por enquanto está uma fase muito genérica, então nós temos que trabalhar com a corda mais ou menos controlada para não soltar. Quando se fala de obras, eu sou amigo do Tarcísio, do ministro Tarcísio, que hoje foi eleito governador de São Paulo. Ele havia sido diretor do DENIT na época do PT. E naquela época ele tinha R$18 milhões. No orçamento que foi permitido ao Bolsonaro, o Ministério da Infraestrutura tinha quase de 7 a 8 bilhões de reais para cuidar não só do que o DENIT cuidava. O DENIT cuida de ferrovias e rodovias. No Ministério da Infraestrutura,
você tinha ali 8 bilhões para cuidar de ferrovia, rodovia, portos e aeroportos. E a forma como o governo fez para concluir obras, e pode olhar a quantidade de conclusão de obras que foi feita, foi por concessões. Então, quando a gente fala da falta de recursos de obra, e da onde vai tirar esses 18 bilhões que era da época do PT em 2013, 2014? De algum lugar tem que vir. Essa responsabilidade que nós vamos ter que definir. É muito fácil, precisa aumentar os recursos para obras. Concordo plenamente. O meu estado de Santa Catarina, nós temos uma BR-101 nos cruzando, que já não dá mais duplicação, não dá. Nós temos uma BR-280 da minha região aqui, que leva de Porto Neão a São Francisco, e passa por um porto, passa pela cidade mais importante de Santa Catarina, Joinville, onde tem o maior PIB, tem a maior indústria, as maiores indústrias para chegar no porto. Nós temos uma rodovia que não é duplicada, nós temos uma 470 que vem do litoral até o nosso oeste, nós temos a 282, nós temos problema demais, e nós, parlamentares do Estado, queremos essas obras. Mas isso a gente sabe que o governo tem que ter recursos para administrar isso com responsabilidade. Nesses 4 anos da gestão Tarcísio, foi o ano que mais se entregou obra. Deputado, para concluir, por favor, para a gente manter o tempo aqui distribuído, por favor, para concluir. Obrigado. Tá. Então, para concluir, eu digo que a gente tem que ter uma responsabilidade que acompanhe. Eu acho que nesse primeiro momento nós vamos discutir esse ano, mas eu acho que é pelo primeiro ano e estabelecer os limites que a gente possa ter. Não adianta dizer que vai fazer muito se não tem, mas tem que definir em que áreas vai ser utilizado esse recurso. Obrigado, deputado. Carla, a gente está falando aqui em responsabilidade tributária, no outro lado, né? O que o governo poderia fazer para, nessa parte aí da responsabilidade tributária e do ajuste das contas? Do lado da receita, o que poderia ser efetivamente feito? Usar dividendos de estatais, tributar lucros e dividendos, rever isenções que são dadas a grandes empresas. O que poderia se fazer do lado da receita para ajudar a fechar essa conta? Olha, eu acredito que nós deveríamos aí aproveitar essas situações difíceis e realmente colocar discussões importantes na mesa. Tem um material da OCDE muito relevante que trata do elevador social quebrado. E lá você tem uma parte específica sobre o Brasil que mostra que o maior fator de ascensão social no Brasil é a herança das famílias. Ou seja, quando a gente nasce no Brasil é praticamente uma roleta russa. Por quê? Porque se você nasce numa família que consegue suprir via setor privado a ineficiência do Estado, seu filho sai na frente. Então, a função central da política fiscal, que é reduzir desigualdade de oportunidades, ela é falha. Então, nós precisamos pegar essa questão central e começar a entender que nós precisamos sim tributar mais a renda, o patrimônio, a herança, o dividendo, e fazer isso porque quanto mais você tributa o consumo, mais desigual é. Porque o tributo que está lá em cima do quilo do arroz, do açúcar, é o mesmo, independente da renda da família. Então, nós agora, quando colocamos, por exemplo, a redução do ICMS para os combustíveis, ela vai ser mantida? Isso vai ser repensado? Como é que vai ficar a questão do imposto de renda, por exemplo? Vamos pegar o padrão internacional. A nossa alíquota máxima de imposto de renda é 27,5%. A média internacional é 42,5%. Então, quando você pega o México, é 35%, a Turquia também é 35%, o Chile é 35%. Então, quando a gente não corrige a tabela para as faixas mais baixas, nós erramos, e quando nós não criamos tabelas e alíquotas maiores, também nós erramos. Então, quando se pensa, vamos, por exemplo, Portugal, a alíquota máxima de imposto de renda em Portugal é 54%. Então, nós estamos com uma alíquota de 27,5% que precisa seriamente ser revista, ser reescalonada para cima. Então, esse daí é o ponto que eu sei que é indigesto, que é amargo, mas acho que a oportunidade que nós temos, ela é gigantesca de colocar discussões realmente relevantes na mesa, aproveitar esse começo de
novo governo e fazer essas discussões sérias para entender que quanto mais a gente tributa o consumo, mais desigual fica esse país. E que quanto mais a gente tributar a renda e fazer uma alocação mais eficiente de bens e serviços públicos, a gente diminui desigualdade de oportunidade, que é esse o grande motor de problema no nosso país. Obrigado, Carla. Daniel, eu queria te ouvir sobre esse ponto também. O que você acha que poderia ser feito sob a ótica da Receita para ajudar nesse equilíbrio das contas aí com uma medida de responsabilidade fiscal? Bom, acho que é importante também a gente contextualizar com o que se espera para 2023, né? Então, do lado da Receita, diferente do que a gente observou em 2021 e 2022, com um crescimento bastante robusto, a gente não deve ter o mesmo desempenho em 2023. Então é mais um ponto de atenção que a gente deve ter. Quando a gente fala em impacto de 175 bilhões, se de fato isso acontecer, ou seja, a utilização de 105 bilhões de espaço que vai ser aberto no teto de gastos, mais cerca de 70 bilhões para ampliação do Auxílio Brasil, a gente está falando só do lado da despesa. Ainda tem a promessa, como a Carla comentou, da atualização das faixas da tabela do imposto de renda, que poderiam ainda reduzir a arrecadação do imposto de renda, com impacto não só sobre a União, lembrando que o imposto de renda é um tributo compartilhado, sobre as finanças estaduais, que já vem sob impacto da Lei Complementar 194, que levou à redução de alíquotas do ICMS. A gente não sabe se isso vai ser mantido. Então a gente tem sim uma série de medidas que podem acontecer para 2023, mas a gente tem uma conjuntura um pouco mais desfavorável. A gente vem de um crescimento da economia de 4,6% em 2021. Para 2022, a IFE já projeta um crescimento menor, de 2,6%, e para 2023, cerca de 1% o crescimento real do PIB. Lembrando, o mundo estará crescendo menos ano que vem. A gente vai ter, sim, um contexto mais difícil. Então, quando a gente coloca na equação esse aspecto conjuntural de que 2023 vai ser um ano mais desafiador para as contas públicas por conta da não repetição do desempenho da Receita, isso deixa um pouco mais preocupante e leva de novo àquela discussão inicial de que a gente precisa entender o que é permanente, e a gente tem que chegar na etapa de discutir o financiamento do que está sendo proposto, que é sim muito legítimo, mas a gente tem que chegar nesse momento. Do contrário, a gente vai projetar uma trajetória que não é sustentável para as contas públicas. Então eu me alio a Carla na esperança de que a gente discuta sim uma reforma no nosso sistema tributário, que seja menos regressivo, que melhore a tributação sobre a renda, que diminua a tributação sobre o consumo, altamente regressivo na média, e espero que essa discussão chegue e que sim se considere o impacto fiscal disso também no curto prazo e também para estados e municípios que, repito, vão ter uma situação mais difícil. Muitos deles consideram reajustes salariais em 2022 e podem ter sim uma situação sendo contratada bastante difícil para as contas públicas daqui a 1 ou 2 anos. Ok, obrigado. Deputado Paulo Pimenta, uma das promessas de campanha do presidente Lula e também do presidente Bolsonaro foi exatamente aí na questão da arrecadação, corrigir a tabela do imposto de renda para que quem ganhe até R$5.000 não pague imposto. O senhor acha que dá para abordar esse tema ainda esse ano, ou seria melhor que ficasse para o ano seguinte na discussão de uma reforma tributária mais ampla, como se comentou aqui? Sem dúvida nenhuma, esse tema tem que ser debatido dentro de uma reforma tributária, né? Como foi colocado aqui pela Carla, não se trata somente de discutir uma isenção de uma faixa mais alta, mas de rediscutir, né, o imposto de renda dentro do contexto da reforma tributária como um todo, né? Eu acho que esse é um tema que vem se arrastando já há muitos anos. Diferentes governos têm tentado fazer esse debate, mas por conta, inclusive, das questões federativas, esse debate acaba, né, não avançando, mas o presidente Lula, em diversas oportunidades, tem manifestado um compromisso de tão logo a gente inicia o governo, a gente possa restabelecer um amplo diálogo na sociedade brasileira em torno dessas questões estruturais, que envolve, né, o mundo do trabalho, que envolve as questões previdenciárias, que envolvem também as questões tributárias, né?
Esse é um compromisso que nós assumimos com a sociedade brasileira. Com certeza, né, a partir do ano que vem, nós vamos restabelecer um ambiente de diálogo na sociedade que permita que estas questões possam avançar. Ok, deputado, obrigado. Deputado Coronel Armando, eu faço a mesma pergunta para o senhor. O senhor acha que esse tema pode ser tratado esse ano ou seria melhor se discutisse no âmbito de uma reforma tributária mais abrangente a partir de 2023 com um novo Congresso? Olha, eu vejo que tem que ser discutido com o novo Congresso, porque nós estamos há anos tentando falar de reforma tributária e vai ser muito impositivo uma decisão dessa sem haver uma manifestação de novo Congresso. Então, eu acho que fica para frente. E a gente tem que também ter um cuidado ao aprovar essa PEC da transição, agora, mas eu vejo sinais por fora de como vai ser a gestão e a responsabilidade. Eu vejo assim, no primeiro dia, quando saiu o resultado das eleições, o presidente da Argentina veio ao Brasil e sugeriu criar um peso real. E ninguém falou nada, simplesmente viu o país em crise, se encostando no nosso país, que está numa situação um pouco melhor, querendo unificar moedas, criar um banco único. No mesmo dia seguinte, nós vimos o Maduro vir falar de retomada da cooperação com a Venezuela. E a Venezuela, a gente sabe qual é a situação que ela vive. Nós temos aí a preocupação, e eu era membro, e sou membro, da Comissão de Relações Exteriores, de voltar empréstimos pelo BNDES. O nosso banco tem que ser para políticas no Brasil. Então, assim, a gente tem uma preocupação de como vai ser a gestão dos nossos bancos de fomento. Mas aqui temos que limitar, porque isso é uma coisa que não vai ser discutida agora na transição, mas não pode ser esquecida como foram gestões anteriores. Essa junção da América do Sul no Brasil é muito complicada, porque nós temos que nos precaver, nós precisamos desenvolver aqui dentro. Então, as mensagens subliminares da aproximação desse presidente do Brasil nos preocupam, e eu acho que isso é um tema que vai ser discutido lá dentro do Congresso depois, mas, nesse momento, a gente tem que atender essa PEC da transição. Eu acho que, em comum, as propostas dos dois candidatos deveriam ser atendidas, propostas unificadas. Era o Auxílio Brasil de 600, vamos tentar atender esse lado. O que é outra proposta que vai gerar, tem que pensar como vai ser feito isso. E, assim, quando a gente ouve falar em tributação de herança, fala de tributação de grandes fortunas, aquela pessoa que tem esse lado tem uma certa dúvida de como vai ser feito isso. Por isso tem que ser discutido bastante esse tema. Acho que nós temos que rever se a tabela do imposto de renda, dentro do possível, aumentar. Eu acho que muita gente não deveria pagar imposto de renda, mas tem que ser feito isso, como eu digo, com responsabilidade e não em cima de promessa ou de mágica, sem fundamentação. Então, essa parte da tabela, e também a tabela do SUS, que vai aliviar a saúde, vai melhorar a saúde, mas ao mesmo tempo vai ter que vir recursos de algum lugar. Então é uma discussão complexa. Eu acho que o teto de gasto, quando foi limitado, teve um grande favor, mas houve algumas mudanças que em algum momento ele tem que ser reavaliado. Mas dentro do contexto, eu acho que a aprovação da PEC tem que ser com equilíbrio. Eu acho que é mais possível um consenso em cima da proposta dos dois candidatos, que era o Auxílio Brasil, avaliar a outra proposta, porque vai gerar recurso, e discutir nesse âmbito ali, mas não esquecendo de olhar para trás, não só olhar para frente. Se a gente não olhar para trás do que ocorreu no período, a gente pode voltar a cometer aqueles erros. Perfeito. Obrigado, deputado. Carla, considerando a aprovação da PEC dentro da proposta que o governo quer, 175 bilhões, que cenários você projeta de crescimento para o Brasil em 2023 e para os próximos anos, considerando a economia mundial? Queria fazer uma provocaçãozinha também. Eu falei com vocês dois sobre isenções tributárias que hoje somam mais de 330 bilhões de reais. Esse não é um caminho que a gente tem que passar também numa reforma tributária, em rever as isenções tributárias que são dadas a grandes empresas? Esse é o caminho, e ele, inclusive, ele é um caminho mais fácil, entre aspas, né, a se aumentar outras alíquotas e outras cargas tributárias. Então, o Brasil, ele tem um percentual muito elevado de isenções, e isso daí tem muito a ver com as pressões, né, os grupos acabam pressionando e conseguindo as suas isenções,
Então, eu acho que esta questão da isenção, que deveria trazer sempre um desenvolvimento econômico, é comum, os países trabalham com isso, mas nós temos duas questões centrais para isso. Nós precisamos sempre fazer reavaliações periódicas para saber se a isenção deve se manter ou não, e se há um retorno em relação a isso. Então, nós temos uma série de isenções que poderiam ser trabalhadas, reorganizadas, e isso aumentaria a parte nossa de receitas. Então, essa parte de isenções aí, atendendo a sua provocação aí e completando, ou seja, eu acredito que essa é uma parte muito relevante da conversa. A minha sugestão, na verdade, aí é colocar aí na mesa vários assuntos complicados, espinhosos, para que a gente assuma aí uma certa maturidade e comece a trabalhar esses pontos daí para frente. Então, para o ano que vem, completando só a sua questão, nós temos aí uma projeção, né? Quando você pega aí o Boletim Focus, a gente, em tese, hoje projetando, vendo o Boletim Focus que chegou essa semana, hoje especificamente, ele não coloca nem 1% de crescimento do PIB para o ano que vem, então tem uma série de questões aí a serem avaliadas ao longo do ano, mas é um crescimento aí muito reduzido. Temos o cenário internacional também, como já foi falado, que ele vai dar uma complicação para o ano que vem, mas essa despesa desse valor aí de 175 bi, eu acho que ela consegue ser contemplada, principalmente para essas questões centrais. Então, eu não acredito que isso vá ter uma relevância muito grande nesse valor, sendo sempre muito transparente, onde isso vai ser colocado, como os próprios deputados falaram, e isso daí consegue ser equacionado aí para esse ano por essa questão emergencial. Obrigado, Carla. Daniel, eu queria te ouvir também sobre esse ponto, as perspectivas de crescimento considerando uma PEC de 175 bi e também a provocação que eu fiz para a Carla sobre se as isenções tributárias dadas a grandes empresas que somam 330 bilhões por ano, se não seria um bom caminho para se começar com essa responsabilidade fiscal aí. Você está sem áudio. Sem áudio. Está sem áudio. Peço desculpas, eu perdi a conexão por um tempo, tive problema com a internet aqui. Vocês me ouvem agora? Sim, perfeito. Bom, primeiro comentário em relação às renúncias, né, esse segundo ponto, eu acredito que é sim uma das possíveis fontes de financiamento para a gente lidar com as propostas. Acho que a gente teve um problema com o Daniel, a gente já está caminhando também para o final, a produção está me avisando aqui. Deputado Paulo Pimenta, eu volto com o senhor já para o senhor fazer as suas considerações finais e a gente caminhar para o encerramento. E há sim uma oportunidade para a gente avaliar esses benefícios. Lembrando que há sempre uma resistência muito grande. Na Constituição hoje tem a previsão de um plano de redução de benefícios tributários, mas a gente não chegou nesse estágio. Pelo contrário, em 2022 foram concedidas novas desonerações e a gente só ampliou o volume de gastos tributários. Então é sim uma fonte, mas me preocupa que o Congresso ainda seja muito resistente a reavaliar benefícios que foram concedidos no passado. Ok. Obrigado, Daniel. Deputado Paulo Pimenta, por favor, para suas considerações finais para a gente caminhar para o encerramento aqui. Muito obrigado pela participação. Quero agradecer muito a vocês pela oportunidade, agradecer também ao Coronel Armando, que vai cumprir, né, a tarefa que o povo designou a ele, de ser um parlamentar de oposição. E o parlamentar de oposição ele tem que cumprir esse papel de fiscalização, de cobrança, de denúncia. Eu acho que isso faz parte, né, do processo democrático. Nesse embate das ideias que a gente constrói sínteses daquilo que é o melhor para o país, e eu tenho certeza que a gente vai poder concluir essa discussão emergencial, dando tempo para que a gente possa, tem que votar a PEC para depois nós poder equacionar o orçamento ainda, né, cara? Então, realmente é um tempo muito curto, nossa disposição é total para o diálogo,
para que a gente possa criar um ambiente, né, onde todos os partidos, independente de governo ou de oposição, possam, né, ter um diálogo aberto daquilo que é o melhor para o Brasil. O Lula não é o presidente só de quem votou nele, o presidente Lula é o presidente de todos os brasileiros e brasileiras. A gente precisa superar esse ambiente de intolerância, de violência, de ódio político, ódio que todo mundo anseia por isso. Isso vai nos dar muito mais credibilidade, né, para a atração de novos investimentos, previsibilidade, planejamento. A minha expectativa é bastante positiva e eu estarei sempre aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Deputado Coronel Armando, por favor, suas considerações finais. Bom, primeiro eu queria dizer da importância da gente discutir esse tema. Nós estamos chegando no novo ano, pode ter um novo governo, tem que dar condições para o Brasil crescer. Nós sempre fomos patriotas e vamos ser oposição agora, mas pensando sempre no Brasil, nas condições para que ele possa melhorar. Então, as minhas posições aqui são posições do que eu acredito, de uma oposição consciente. Eu acho que há necessidade de negociação, sim, para se chegar a um consenso. Como eu disse, não tudo, mas não nada. Nós temos que chegar num ponto de equilíbrio. E isso tem que ser discutido porque orçamento. Eu só falo que nós falamos de responsabilidade e não podemos pensar em botar a mão no chapéu para tirar uma solução mágica. Isso não existe e vai ter que se discutir. Então, eu acho que nesse momento é primeiro, e para dar até valorizar o Congresso, discutindo durante a nova legislatura os outros temas para ir melhorando o nosso país. Então, digo dessa importância. Óbvio que eu fiz algumas colocações que eu queria lançar, reforma tributária, reforma administrativa, acordo com outros países. Isso também tem que ser pesado, porque tem que estar na nossa responsabilidade fiscal. Não é só o orçamento, é como que se vai fazer as outras políticas. Então era isso. Agradeço a todos vocês e estou à disposição para conversar e continuar esse diálogo. Eu sempre tive um diálogo cordial com a esquerda. Eu acho que não sou um extremista e vou continuar tendo. Muito obrigado. Obrigado, deputado. A gente vai fazer um outro Expressão Nacional para abordar esses pontos que o senhor está sugerindo a partir do início do ano. Deputado Paulo Pimenta, muito obrigado pela participação. Deputado Coronel Armando, muito obrigado pela participação. Carla Bene, muito obrigado pela participação. Daniel Veloso também, muito obrigado pela participação. Eu sou Fernando Gomes e essa foi mais uma edição do Expressão Nacional. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.